A paz, queridos. Bom estar aqui de novo. Pastor Paulo, acho que mais de 20 anos a gente se conhece. E o Volney também e a Selma, né? É uma caminhada junto muito gostosa. Mas eu estou aqui então para falar para vocês que, pela graça de Deus, semana passada, com mais 10 mulheres, nós lançamos um livro para as mulheres. Diamante-se, permita-se ao processo. São 11 mulheres que contam a sua história de superação, milagres, coisas assim fantásticas que Deus fez nas nossas vidas. Quem ler o meu capítulo vai até ficar sabendo por que eu precisei de ajuda para a escada. Porque eu não vou contar para vocês hoje. Vocês vão ter que ler no livro. Mas nada disso me impede de sair. Inclusive eu coloco no final do livro que apesar das minhas pernas fracas e dos meus joelhos cansados, eu não vou parar de fazer a obra de Deus. Entende? Seja com 2 ou 3 me ajudando numa escada, seja como for, eu subo com alegria. E uma coisa que Deus me fez assim é não ter vergonha, né? De estar na rua, pedir ajuda para subir um degrau de rua mais alto, eu estou sempre disposta, você me dá uma mão, você me ajuda. Então, eu sou um exemplo de superação na minha caminhada, que embora não pareça, e eu digo para vocês, em todos os lugares que eu vou, eu não tenho cirurgia plástica nem botox, mas eu tenho 68 anos. Então, a minha filha que diz, mãe, tu já está com quase 70 anos, eu digo, estou. Então a carinha está direitinha, mas por dentro aqui tem um monte de coisa que já falhou. E o meu nome é Linda Schmidt, eu sou a Linda do Henrique, que eu sou a única mulher, eu acho, que o marido chama de Linda todos os dias. Todos os dias ele me chama de Linda. Então está aqui o livro, está ali para venda, e o título do meu capítulo é Bati na porta do céu e voltei para cumprir com o propósito de Deus. Esse é o título do capítulo. Então, as mulheres que comprarem vão ter uma boa leitura. Compre para dar de aniversário, para as amigas. Eu tenho comprado muito livro para dar para as amigas, que eu acho que é um presente que edifica muito. Então, que a paz do Senhor esteja com todas vocês e no final eu estou aqui também para atender vocês. Amém? Agora eu vou precisar do Volney para nós fazer aquela caminhada, né, Volney? Graças a paz, igreja. Vocês estão bem? Ah, eu estou melhor ainda então. Amém? Estou em casa, pastor. Estou em casa, pastora Abrina. Estou em casa. Me permita dizer que me sinto em casa. Amém, queridos? Então, meu nome é Henrique. Esposa da Linda, mulher mais linda que eu já conheci. Eu chamo ela de Linda todos os dias. Inclusive quando a gente não briga mais, né? Depois de 46 anos, há um alinhamento tão perfeito que no espírito, na carne e nas coisas naturais e triviais do dia a dia. Glória a Deus por isso. Obrigado, Linda, por ter escrito esse livro. Ela pegou a unção de mim, tá? Aí eu vou ser um pouco orgulhoso. Eu jamais pensei que eu ia fazer um livro, diz ela. Eu digo, não, tu dorme comigo. Incrível isso. Incrível, né? Porque eu vou lá, porque eu já estou pro 5º livro, né? Falando um pouquinho de mim, não gosto de falar de mim, tem que falar de Jesus, né? Mas para vocês me conhecer, quem não me conhece, nós fazemos parte da Rede Apostólica Cristã. O nosso líder e mentor é o Ricardo Wagner, nosso apóstolo, Eneida, nosso profeta. E nós estamos mais ou menos 20 anos juntos. A gente esteve um pouco fora, voltou, porque quando a gente sai fora da casa do pai, as coisas não dão muito certo. Aí a gente voltou e há mais ou menos 2008, Deus nos chamou para ensinar especificamente. Aí eu estabeleci uma escola de ensino chamada ETP, Ensino e Treinamento Profético, na igreja local que a gente pastoreava na época. E isso avançou um pouco,
foi para fora da igreja local. E nos últimos 5 anos, o Senhor, 6 anos mais precisamente, o Senhor nos chamou para escrever sobre o ensino profético. Um processo bem difícil, porque eu jamais pensei que ia me tornar um escritor numa área de teologia complexa, que é a escatologia. Mas desde muito cedo, desde que eu me converti, algo me chamava muito a atenção sobre esses temas. E nós fomos treinados com pessoal da Assembleia de Deus. Foi o pessoal que nos treinou. Nós nos convertemos na ADONEP, Ministério Para-Eclesiástico, e isso nos oportunizou conhecer diversas denominações, diversas matizes do mundo cristão. Isso foi muito bom. Deus nos proporcionou muita coisa linda, conhecer muita gente bacana, muita gente sábia. E então nós fomos treinados ali inicialmente com a visão da Assembleia de Deus. Amados irmãos, que nós temos na Assembleia assim, de tantos anos, queridos, eu amo tanto eles. E depois tivemos avançando num movimento de restauração, dentro de um movimento luterano de restauração, depois na Igreja Quadrangular, e por fim a gente emergiu no movimento apostólico no ano 2000 por ali, e estamos aí até hoje na restauração apostólica. Nós cremos no avanço da igreja, nós cremos no avanço do reino, nós cremos na restauração. E aí Deus me chamou especificamente para escrever sobre escatologia apostólica. Eu lancei esse livro em 2013, 5 anos atrás, né? E foi o primeiro livro escrito por um brasileiro sobre o tema. Só tinha um livro traduzido do Dr. Harold Eber, Escatologia Vitoriosa, alguém já deve ter lido. Então era o único material que se tinha de uma escatologia otimista no Brasil, disponível em livro. Então esse aqui foi o primeiro material escrito por um brasileiro. E inclusive o Dr. Harold, ele foi um dos meus mentores nessa área, né? Tive a oportunidade de ser ministrado pessoalmente por ele. Então isso foi um grande avanço para nós naquela época. Então escatologia apostólica, tá? Vai para a 3ª edição agora, gente. É inédito, porque de uma coisa desconhecida, eu há 5 anos atrás o pessoal tirava o ovo em mim, tá? Chamava de herege, botavam palavras na minha boca que eu não tinha dito, né? Mas hoje o pessoal já para um pouco para me ouvir, viu, pastor? Deus tem feito grandes coisas. Aí na pandemia, estava uma doideira. A pandemia, vocês sabem, né? Coisa incrível, terrível. E o que acontece? O pessoal estava todo dizendo, não, Jesus está voltando, a pandemia é juízo de Deus e tudo mais. Os sites proféticos nos Estados Unidos, eles explodiram em acessos, aqui no Brasil também. E começaram de novo dar volta para Jesus, dar data para Jesus voltar, né? E aí nós pensamos assim, vamos fazer um livro para responder essas questões cruciais da igreja. Um livro que seja mais fácil de degustação. Esse livro é um pouco mais profundo, tá? Todo mundo pode ler. A linguagem é teológico, mas é uma linguagem simples, eu garanto para vocês. Eu tirei o arcabouço acadêmico da escrita, fiz uma escrita boa de se entender. Esse livro ele é mais objetivo, ele é mais fininho, e ele responde perguntas cruciais da igreja. Quem é o anticristo? Que é o número da besta? Há sinais que precedem a volta de Jesus? O mundo está melhorando ou está piorando? E assim, tem 12 perguntas, 12 respostas, cada uma num pequeno capítulo. Vale muito a pena. Esse aqui é o meu xodó, né? Esse aqui é o meu filho. Esse aqui é a base de toda a escatologia. Escatologia que Jesus ensinou para os seus discípulos, por isso apostólica, né? Os apóstolos. E aqui, o desafio maior da minha vida, começamos a escrever isso há 3 anos atrás. Apocalipse Desvendado, é um comentário bíblico
apostólico, versículo a versículo do livro de Apocalipse. Esse aqui é o volume 1, que está disponibilizado aí para vocês também. O volume 2, pela graça do Senhor, sai quinta-feira. Provavelmente eu vou lançar na nossa conferência Conexão Vertical, que é dos jovens, que está acontecendo agora na Páscoa. Se tudo der certo, quinta-feira a gente vai estar na mão com o volume 2. Cada volume tem 250 e poucas, 260 páginas. Então é uma trilogia, uma obra de quase 800 páginas. Versículo a versículo do livro de Apocalipse. Para você digerir isso dentro de uma visão que nós entendemos sendo a visão que leva a igreja para cumprir a grande comissão. E em setembro, que não está muito longe, eu não quero ficar preocupado com isso, eu preciso lançar o terceiro volume, fechando essa trilogia do Apocalipse. E preciso que vocês orem também pela gente, para que a gente consiga esse desafio. Então, nesse último ano, vamos editar 3 livros, né? Volume 1, 2 e 3. Então, com isso, eu fecho 5 livros, escrevendo um pouco mais de 1000 páginas sobre o tema. Então é isso, falei muito. Está tudo disponível lá na saída, se vocês quiserem levar, presentear ou ler. Eu recomendo, abençoa o nosso ministério. Dá para pagar Pix, cartão, qualquer jeito lá que você precisar, tá bom? Não sei se você consegue botar lá no quadro. Diga assim: o poder da ressurreição. Pois é, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Nós estamos nos aproximando da Páscoa, mas antes de começar propriamente dito, eu vou ler uma palavra em Daniel, capítulo 7. Se você quiser abrir, Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14. Amém? Posso ler? Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14. Diz o seguinte a palavra do Senhor: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e vi que vinha nas nuvens do céu como o Filho do Homem. E ele se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Versículo 14 diz o seguinte: e foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino. Todos os povos, nações e línguas o adoraram. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Amém? Diga graças a Deus. Você quer saber quando isso aconteceu? Eu lhe digo, se você não compreendeu. Daniel viu 500 anos antes a ascensão de Jesus. Ele viu alguém como um filho do homem indo às nuvens, e foi levado a quem? Ao ancião de dias. Ancião de dias nas escrituras é o próprio Deus. Amém? Então aqui não resta nenhuma dúvida que Daniel, profeticamente, ele vê a ascensão de Cristo. E a consequência dessa ascensão de Cristo é o quê? É o que ele relata no versículo seguinte. Preste atenção. Foi-lhe dado a quem? Nesse semelhante ao Filho do Homem, nesse Jesus ressurreto agora. Foi-lhe dado o quê? O domínio, a honra e o reino. Todos os povos, diga todos os povos. Não são alguns povos, não são algumas nações, não são algumas cidades, é todos os povos. Foi todos os povos, nações, línguas o adorarão. Ou em algumas traduções está no passado, adoraram. Aí depende do verbo, é uma confusão nessas traduções, porque muitas vezes o hebraico e mesmo o grego
os verbos fica um pouco confuso, mas não importa se o adoraram ou o adorarão, porque isso é eterno, amém? Ele está vendo isso 500 anos antes. Preste atenção nisso, é tudo profético isso. Ele vê a ascensão de Cristo e vê os reinos desse mundo sendo entregues a Ele, amém? Tudo certo por aí? Então, continua o texto. E esse domínio eterno, o seu domínio é um domínio eterno. Diga assim, o domínio do Senhor Jesus é eterno. Não passará. E o seu reino, o único que não será destruído. Amém? Por que isso? Porque Daniel faz referência aos reinos. Daniel é um livro totalmente profético, né? É um livro de intercessão profética, mas é um livro essencialmente profético. E Daniel, no capítulo 9, ele também tem uma visão tremenda. Ele tem um princípio ali, que eu chamo de princípio 999. É Daniel 9, Esdras 9, Neemias 9. Todos os capítulos 9 de Esdras, Daniel e Neemias têm a ver com intercessão profética. Tem a ver com restauração de cidades. Tem a ver com o reino sendo estabelecido de alguma maneira, fisicamente, espiritualmente e fisicamente. E a ressurreição de Jesus, aquilo que nós vamos celebrar daqui uma semana, como festa, tem muito mais poder do que a gente possa meramente imaginar. Amém? O grande problema é que a igreja ocidental, queridos, preste atenção, olha aqui para mim, trocou a Páscoa pelo Natal. Vou repetir. Nós trocamos a Páscoa pelo Natal. Deixa eu me explicar. Será que você vai conseguir colocar lá, querida, a apresentação? Ok, tranquilo, vai lá, sem pressa. Veja bem, por que eu afirmo que nós trocamos a Páscoa pelo Natal? Eu vou lhe fazer uma pergunta e vou lhe dar 3 segundos para responder. Você vai responder. No mundo ocidental, oriental, qualquer cultura, seja ela cristã ou não cristã, tradicionalmente, qual é a festa mais celebrada, mais esperada, mais querida, mais amada que existe? A Páscoa ou o Natal? Natal. Vocês não precisaram 3 segundos para responder. Por quê? Já está entronizado. Se é mais de 3 segundos para responder, sabe o que é? Não está no subconsciente. Já está no nosso subconsciente da igreja ocidental, oriental, seja qual ela for, que o Natal é mais importante que a Páscoa. A Páscoa foi transformada talvez num amontoado de chocolates, de ovinhos e de coisas, de coelhos. Mesmo que o Natal também tem todo o conteúdo comercial, a gente sabe disso. O contexto dessas festas virou comercial. Mas independente, tira isso fora, né? Inclusive tem muitos crentes que estão querendo tirar o Natal fora. Eu digo, não tire o Natal. Não, mas não é dia 25, mas não importa a data. Já tem pouca coisa que celebre o cristianismo na face da terra, ainda quer tirar o Natal por causa disso, por causa daquilo. Não, o Senhor é maior que todas essas coisas. Que seja uma oportunidade para a gente falar do amor dele, que seja uma oportunidade para a gente dizer, Jesus te ama, nós te amamos. Bem, mas o problema é a Páscoa. A outra pergunta de 3 segundos, de resposta 3 segundos. O que é mais importante? O nascimento ou a ressurreição? Aí uns titubearam. Mas é a ressurreição. E alguém de vocês pode estar pensando, meu Deus, mas se ele não tivesse nascido, ele não teria sido ressurreto. Mas é óbvio, uma coisa depende da outra. Mas em termos de efeito, o mais importante é a ressurreição. A ressurreição mudou a história do mundo.
É verdade, quando Jesus nasceu, algo aconteceu, ele encarnou-se, é Deus da terra encarnado. Mas quando ele ascendeu aos céus, ele declarou um pouco antes, Mateus 28, você vai ler isso. Foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Vão e discipulem as nações, ensinem elas, batizem elas, como eu tenho treinado vocês, como eu tenho ensinado vocês. E eu estarei convosco. Tem 3 chaves aí nesse texto da grande comissão. Primeiro, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide. Por causa que foi-me dado todo o poder nos céus e na terra, agora vocês podem ir. Agora vocês têm condições de ir, porque eu vou ascender. Jesus está num monte, tem mais de 500 irmãos. Pensa isso, querido. Todos os decretos importantes da Escritura estão no monte. Foram liberados em monte. Jesus está num monte. O apóstolo Paulo em Coríntios diz que tinha mais de 500 irmãos, testemunhando isso para ficar patente, para ninguém dizer que não, foi meia dúzia que viu. Quem sabe isso não é uma mentira. Como esse homem pode ter ressurreto e ido para os céus? Esse foi o maior escândalo. Eles morriam, eles eram perseguidos e trucidados por causa da ressurreição, porque eles pregavam a ressurreição. Paulo falou isso. Sabe por quê? Que somente o Messias podia ter feito isso. E eles estavam negando até então que Jesus era o Messias. Esse foi o grande problema do primeiro século. Foi o grande ápice da escatologia que aconteceu naqueles dias da igreja primitiva. Ali ocorreu um aio, ali ocorreu um tempo, ali ocorreu um fim dos tempos. Ali houve uma transição do antigo para o novo, da antiga aliança para a nova aliança. Lei e graça coexistiram 40 anos. Lembre-se que quando Jesus estabeleceu e ascendeu aos céus, morreu na cruz do Calvário, o véu do templo rasgou-se. Terremoto, ressurreições acontecendo. Imagina. Você está lá, bate na sua porta, você está lá em Jerusalém, Jesus ascende aos céus. Ele está, antes de ascender aos céus, ele está na cruz. Ele diz, tetelestai, está consumado, o seu último suspiro. Você sabe, a Escritura diz que o véu do templo se rasga de cima a baixo. Há terremotos acontecendo nesses tempos. O céu como se une à terra. Algo tremendo acontece, túmulos se abrem, pessoas saem caminhando pelas ruas. Imagina isso. A Bíblia não dá detalhes, mas imagina você está lá e bate lá na sua porta, daqui a pouco seu tio, oi, boa tarde, vim te visitar. Opa, ele morreu faz 20 anos. Esse é um ato profético do que vai acontecer depois. Ali aconteceu muitas coisas. A morte e a ressurreição aconteceu tanta coisa. Aconteceu muita coisa. E as 3 chaves que tem em Mateus 28, 19 e 20. Foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Porque eu ressurgi dos mortos. Eu agora com esse corpo glorificado, vou, Pai, como eu prometi para vocês, vou enviar um outro Consolador. Lembre-se que 2 dias antes ele estava subindo uma pedra em algum lugar alto e disse, olha, aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? Ele falava acerca do Espírito Santo que ia ser enviado. E nós sabemos que eles foram e ficaram no cenáculo orando e esperando que o Espírito Santo viesse. E a partir daquele momento a igreja foi estabelecida. De fato, verdadeiramente. Mas ela já estava no coração dos discípulos, mesmo antes da morte de Jesus, quando ele foi fazer um passeio com eles em Cesareia de Filipe. Mateus 16 conta uma história tremenda.
que conta Mateus 16? Que Jesus, indo com os discípulos em Cesareia de Filipe, Cesareia Marítima de Filipe, porque ali era um lugar que os judeus não queriam ir, porque era um lugar muito endemoniado. Tinha a estátua do imperador, tinha uma caverna onde o deus Pan se manifestava, onde talvez eles fizessem sacrifícios não só de animais, mas também de crianças. O deus Pan, o deus do pânico, o deus das matas. Então eles chamavam aquilo ali da boca do inferno, as portas do inferno, aquele lugar. Jesus vem com seus discípulos. Vamos dar uma descansada, vamos tirar férias na praia, estão muito cansados. E quando os discípulos acharam que está em um lugar bacana, eles se deram conta: meu Deus, nós estamos indo para esse lugar. Esse lugar fede, esse lugar, o ambiente espiritual é terrível. Tem demônios voando por tudo que é lugar. Pois bem nesse lugar, exatamente nessa situação, os discípulos achando que iam passar um fim de semana folgados. Todo mundo merece um descansinho, não? Não merece? A gente merece umas fériasinhas, não merece? Mas os discípulos estavam cansados, gente. O homem era fogo, ele não parava. Ele quase não dormia, ele só orava e fazia. Ele orava e fazia, ele orava e ia. Jesus era fera. Eles estão lá, e agora, meu Deus, o que nós vamos fazer aqui? Esse lugar é terrível. Sabe, Jesus usa as coisas aparentemente naturais para explicar coisas espirituais. Porque o céu se manifesta na terra. A realidade espiritual é muito maior que a realidade natural. Temos muito que aprender sobre isso. Nós estamos gatinhando sobre isso, sabe? Fazendo um parênteses aqui, nós temos tido a oportunidade de emergir um pouco, aprender um pouquinho sobre o ministério dos anjos, e a gente vê como a igreja deixou para trás essas ferramentas fantásticas e tremendas que Deus tem para nós. Porque se Jesus disse que obras maiores nós ainda faríamos, né? Então nós vemos que temos uma caminhada ainda pela frente. Temos muitas coisas. Claro que eu entendo que os passos vão ser mais rápidos, né? O Kairos de Deus parece que entrou num relógio um pouco mais apressado, mas isso é interessante, isso é muito bom. E aí os discípulos estão lá naquela situação, e Mateus 16, Jesus faz uma pergunta intrigante para eles. Vocês conhecem a história? O que os homens dizem que eu sou? O que os homens dizem que eu sou? Tu é um profeta, eles dizem que tu é um cara especial, um grande líder, um profeta, alguém que faz milagres. Eu acho que tu vai passando aí, por favor. Aqui eu não vou conseguir, eu acho. Pode passar, por gentileza. Jesus, tu faz milagres, tu é alguém, um profeta. Pois bem, e aí ele diz assim: e o que vocês acham que eu sou? O que vocês pensam que eu sou? O que o povo diz que eu sou, vocês já me disseram, mas o que vocês, meus discípulos, vocês que estão andando comigo? Felizmente Pedro é tomado pelo Espírito Santo, porque senão ia dar uma confusão aquilo ali. Mas deu certo. Pedro é tomado pelo Espírito Santo, por Deus, e diz assim: não, tu és aquele, tu és o Filho de Deus, aquele que há de vir. Aí Jesus diz: Pedro, não
foi carne nem sangue quem te revelou isso. Foi Deus Pai. Pois sobre esta pedra, fiz um trocadilho com o nome de Pedro, que é Petra em grego. Sobre esse pedregulho eu edificarei a minha eclésia. E ali a primeira vez em toda a Escritura Sagrada aparece o termo que traduzido para o inglês é church e traduzido para o português é igreja. Amém? Então a primeira vez que aparece na Bíblia, pode deixar, pastor, fique tranquilo. Toda vez que aparece na Bíblia a palavra igreja traduzida é eclésia. E a primeira vez apareceu ali Jesus falando para os discípulos em Cesareia de Filipe. E o que era eclésia? Eles entenderam. Ele disse assim: eu não edificarei o meu exército, eu não edificarei a minha sinagoga, eu não edificarei meu templo. Eles ficaram perplexos com a frase de Jesus. São judeus, a mentalidade judaica, o território é judaico, Jesus é judeu. Ele disse: eu edificarei a minha eclésia. E que é eclésia? Eclésia era uma reunião na cidade que administrativamente ou de forma judicial até dirigia os rumos da cidade. Era uma assembleia que deliberava os destinos daquela cidade. Eclésia, eles sabiam muito bem, as eclésias gregas e as eclésias romanas. Jesus nunca usou termos religiosos. Apóstolos, apostelos, eram enviados em navios para estabelecer o governo que estava sendo implantado naquele lugar, com o modelo daqui lá. Os gregos faziam, os assírios começaram a usar esse termo apóstolos. Então Jesus não usou terminologia religiosa, ele usou terminologia que eles conheciam, que eles sabiam e entendiam na prática o que eles precisavam fazer. Jesus foi muito prático. Vejam, quando ele ensina a orar, olha, Senhor, ele ensina nós a orar. Como é que ele ensina? Lá pelas tantas, oração do Pai Nosso vai dizer o seguinte: seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então, o princípio de trazer o céu, a realidade do céu, para a terra. Esse é o princípio. Jesus todo o tempo está dizendo: vocês têm que trazer a realidade do céu para a terra. Agora volto para o monte da ascensão, volto para Daniel, para a visão de Daniel, para a profecia de Daniel, volto para cá para dizer para vocês: a primeira chave, foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, ide, por causa dessa autoridade que foi me dada, vocês agora podem ir, porque eu vou delegar para vocês através do quê? Do Espírito Santo. Diga amém. Você tem o Espírito Santo? Você recebeu o Espírito Santo quando creu? Alguns lá naqueles dias nem sabiam desse tal Espírito Santo. Nós, graças a Deus, sabemos, amém? Então, em muitas situações, nós estamos melhores do que eles. E eles revolucionaram o mundo. 12 homens, que daqui a pouco viraram 70, daqui a pouco viraram 120, e daqui a pouco revolucionou toda aquela terra. Por isso eu e você estamos aqui hoje. Parou para pensar nisso? Foi por causa daquela conversa em Cesareia de Filipe, no lugar mais endemoniado. Jesus disse: as portas do Hades não vão prevalecer contra a minha eclésia. E eles olhando para a caverna do diabo. Está lá, a gente vai visitar. Quando vai lá para Israel, a gente visita aquele lugar. Lá está bonito hoje, né? Mas naqueles dias não tinha nada bonito. Atmosfera pesada, demônios, Deus do pânico. Eles estavam apavorados. Jesus vem com essa história.
para mostrar, Jesus é prático, está vendo? Esse aqui é o protótipo, é a porta do inferno. Pois é, as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Vocês estão entendendo? Vocês vão avançar e vão meter o pé na porta do inferno. Não é a porta do inferno, vem e eu fico segurando. Eu sei muito bem como funciona porque eu tenho um filho policial. Eles não esperam que alguém venha avançar, eles vão e metem o pé na porta. É assim que a igreja tem que agir no mundo espiritual. Me ajude aqui, diz alguma coisa, diga aleluia, glória a Deus, amém, amém. Bem, pode passar mais. Afinal, o que a gente está esperando? O que faremos enquanto isso? Afinal, qual é a bendita esperança cristã? Passa mais rápido. Esperamos, faremos. A maioria das pessoas, inclusive muitos cristãos, não tem ideia de qual é a verdadeira esperança cristã. Meu Deus, não é o caso aqui no Hamburgo. Mas eu tenho andado em muitos lugares aí nesse Brasil. E tem muita gente que não tem a esperança. Não sabe por que foi salvo. Não entendeu nem direito a sua salvação. E 1 Pedro, não volte. 1 Pedro diz o seguinte, 1:21, a nossa fé e esperança estão em Deus, amém? Mas ainda é muito genérico, para alguns isso aí é muito genérico, não diz nada. Meu Deus, a nossa fé e esperança estão em Deus. Vamos mais um pouquinho. O que nós faremos? Infelizmente a maioria não esperam e nem acreditam que nós cristãos, diga assim, nós cristãos, amém? Tenhamos algo a dizer sobre esperança no mundo presente. Ei, só um pouquinho. Nós somos aqueles que têm que contar a boa nova. E a boa nova é esperança. Amém? Esse é evangelho. Evangelho é o quê? Boa notícia. Aliás, outro termo que Jesus não tirou dos anais religiosos do templo. Porque evangelho, a palavra evangelho nas escrituras significa aquele cara que vinha cornetear na praça quando a batalha estava ganha lá, o exército estava ganhando, ele vinha na praça, tocava uma corneta estridente e dizia: evangelho, boas notícias, estamos ganhando no fronte, evangelho. Viram que Jesus não tirou esses termos de nada religiosos. Isso para nós às vezes parece ser um paradigma que começa a ser desmontado, mas é isso mesmo. Deus nos regenerou para a esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha, a ressurreição é que fez isso. Observe o que está escrito ali, olha só, vou ler de novo. Deus, 1 Pedro 1:3, Deus nos regenerou para uma esperança viva. Diga assim, esperança. Ele nos regenerou para uma esperança, não para desesperança. Por meio da ressurreição. É a ressurreição que faz tudo isso. Esse poder está na ressurreição. E vocês já vão entender por que exatamente. Mais praticamente, quero dizer. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém? A gente lê esses versículos e passa batido muitas vezes. Eu já fui assim. Espero que eu faça alguns adeptos aqui essa noite, de quando passar os olhos por esses versículos, dizer assim: Espírito Santo, me ilumina sobre isso. Porque isso aqui diz um monte de coisa, mas não diz muitas vezes nada. É espiritual. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A ressurreição nos trouxe uma esperança viva, amém? E você está vivendo exatamente esse tempo, o tempo da ressurreição. Vai ter um tempo da segunda vinda, ok, ele não chegou ainda, mas você está vivendo o tempo da ressurreição, amém? Entenda a dispensação que nós estamos vivendo, ok? Tome
Entendido até então? Ah, mas isso aconteceu faz 2000 anos. Ok, mas nós estamos vivendo esse aion. É o tempo que nós estamos vivendo. O tempo da ressurreição, amém? A não ser que você acredite que Jesus já voltou e nós ficamos tudo aqui. Não. Então vamos adiante. Afinal, o que estamos esperando? Diga assim, o que nós estamos esperando? Pastor, o que nós estamos esperando? E o que faremos enquanto isso? Observe como essas perguntas elas são interligadas, queridos. O que nós estamos esperando? E se nós estamos esperando alguma coisa, o que nós faremos enquanto esperamos? Se eu não sei a resposta de uma, eu não consigo resolver a outra. É um negócio que fica, né, um moto contínuo aí. Mais uma. Nossos pensamentos e crença tornam-se profecias autorrealizáveis. Isso é muito sério. Porque se eu não creio, eu não entendo o poder da ressurreição, daqui a pouco eu estou imerso em coisas que me vão tirar o foco. Sabe por quê? Provérbios 23, 7, está escrito lá. Porque como imagina a sua alma, assim ele é. Aquilo que você imagina, aquilo que você entroniza, aquilo que você lê, aquilo que você olha, aquilo que você consome, aquilo que está ao teu de redor, vai ser aquilo que entra e vai ser aquilo que sai. E vai acontecer. Se você acha que vai de mal a pior, vai de mal a pior. Se você acha que vai dar errado, vai dar errado. Lei da atração, isso aí já é física quântica, isso a ciência já tem provado. Eu não quero falar coaching aqui para vocês, mas tem muita coisa séria nisso. E a Bíblia está dizendo isso. Eu não estou dizendo que os neurocientistas estão dizendo, eles estão dizendo o que a Bíblia já diz. Amém? Estão me entendendo? Aquilo que você pensa, aquilo que você imagina, aquilo que você sofre um trauma, sobre pressão, ou repete muitas vezes uma coisa repetida, se torna uma profecia autorrealizável. Aquilo vai necessariamente acontecer na sua vida. Não tem jeito. Olhem só, Jó 3:25. Jó, homem temente e justo. Qual é o problema de Jó? Porque aquilo que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Exatamente o que eu estou te dizendo. Ele sacrificava pelos seus filhos. Ele era um homem preocupado, um homem justo e temente a Deus. Não havia outro igual a ele na terra. Tanto que ele se tornou a moeda de troca entre uma briga de Deus com Satanás. É mole. Mas aqui, olha, foi o problema de Jó. O que ele mais temia lhe sobreveio. É difícil escapar dessas coisas. Então cuidemos com o que nós entronizamos. Como é que está a nossa fé? Fé é andar pelo que eu creio, não é andar pelo que eu vejo. Ei, receba isso hoje. Fé é andar pelo que você crê, não pelo que você vê. Está escrito. Amém? É isso. Essa é a quarta chave de hoje. Eu não falei a terceira, né? Mas já vou falar. Eu falei que toda autoridade foi me dada nos céus e da terra. Portanto, vão e façam discípulos. Quer dizer, o reino é algo em movimento. O reino nunca está parado. Certo? Lembra quando Jesus foi ter com Nicodemos? É muito estranha essa conversa. Porque Nicodemos era um cancancã. Ele era o teólogo dos teólogos. Ele era o cara dos caras. E ele viu que tinha algo diferente com esse homem. Era impossível o que estava acontecendo. Ele viu que tinha algo mais. Eu creio que ele sentiu até no espírito. Eu creio que esse homem era tão temente a Deus que ele foi impulsionado. Só, claro, a sua estrutura eclesiástica, toda a pompa que envolvia, ele foi de noite, para não ser visto, para não ser reconhecido. Não é verdade? Eu já fui Nicodemos. Logo que eu me converti, eu estou no Novo Hamburgo, né? Eu me lembrei. Logo que eu me converti,
O pessoal da Donep começou a nos convidar para os jantares e coisa e tal. E eu ia por causa dos negócios, né? O cliente tinha me convidado, tínhamos uma empresa ali, então eu ia por causa dos negócios. O negócio era fazer network, negócios. E eu me lembro que a Linda chegou outro dia para mim e disse: Henrique, eles estão nos convidando para ir no estudo bíblico que tem no hotel. Eu digo: o quê? Estudo bíblico? Eu, dentro do meu orgulho, da minha soberba toda, achando que era o melhor dos melhores. Meu Deus do céu. Eu digo: tá bem. Eu não sabia o que esse povo queria comigo, se eles queriam o meu dinheiro. Eles querem meu dinheiro. Eu pensava cá com meus botões, né? Eu não estou entendendo o que eles querem comigo. Mas tudo bem, tem uns caras legais, tem uns caras que, né, dá para bater um papo legal. Eles querem estudar a Bíblia, né? Tá bem. O que eu fiz, gente? Nicodemos, olha Nicodemos. Vim a Novo Hamburgo, descobri uma livraria evangélica. Naquele tempo não tinha celular, não tinha essas coisas fáceis. Tive que descobrir, tive que ir para a lista das amarelas. Descobri uma livraria evangélica em Novo Hamburgo para não ser reconhecido. Que nós moramos a vida inteira em São Paulo. Vim a Novo Hamburgo, comprei uma Bíblia para mim, para a Linda, para o nosso mais velho, para o Felipe. Botei as Bíblias debaixo do braço. Nicodemos foi ter com Jesus de noite, está entendendo? Para não ser reconhecido, orgulho, soberba, né? Eu entendo Nicodemos, eu entendo. Daí ele foi lá com Jesus, e no versículo 3, Jesus disse para ele: Nicodemos, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos parece que leva um coice. Como assim? Imagina o homem mais culto da Judéia, sacerdote dos sacerdotes, o bispo, o geral. Que isso? Tu acha que como é que eu vou entrar de novo para o ventre da minha mãe e nascer novamente? Nicodemos não entendeu nada. No versículo 3, no versículo 5, Jesus dá o golpe de misericórdia em Nicodemos. Assim: Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Vocês estão entendendo que tem um movimento aí, que tem 2 passos? Ver o reino. Quem não nascer de novo não vê o reino. Eu nasço de novo, você é nascido de Deus, é nova criatura, tudo se fez novo, e você enxerga o reino, você vê as benesses do reino, você vê tudo, você vê que agora pode ser transformado, curado, restaurado, e começa a experimentar. Aí você começa: eu quero. Se você ficou só no versículo 3, você fica aquele crente 6 horas. Pastor, vocês oram por mim? Na célula, vocês oram por mim? No grupo de intercessão, vocês oram por mim? No WhatsApp, vocês oram por mim? Ele nunca sai dessa. Ele vê o reino, ele sabe das benesses, tudo, mas ele não vai para o versículo 5, ele para no versículo 3. Ele nasceu de novo, ele vê o reino. Ele tem que nascer da água e do Espírito para entrar, se movimentar. É outro nível. Viver a vida do reino. Estão entendendo? É disso que trata, entender o poder da ressurreição. Pode ir para frente, por favor, gentileza. Fizeram uma pesquisa na Inglaterra. É meio antiga a pesquisa, mas tudo bem, serve como parâmetro para nós. É na Inglaterra. Olha que descobriram. Entre cristãos, 90% acreditam na vida após a morte. Uau! Eu pensaria que era 100%, mas tudo bem. Tudo bem. Mas pasmem, somente 3 a 5% dos cristãos na Inglaterra acreditam na ressurreição do corpo físico. Pela cara de alguns aqui, talvez alguns não tinham parado para pensar nisso. É para mexer com vocês mesmo.
se falado muito pouco sobre isso na igreja. E aí nós perdemos, trocamos a Páscoa pelo Natal. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, Emanuel, ótimo. Aí pregamos o evangelho da cruz, a salvação. Esquecemos de pregar o evangelho do reino. Ou muito pouco. Um depende do outro, obviamente. Sem salvação, nada feito. Vamos avançar um pouquinho? A palavra ressurreição para muitos cristãos é sinônimo de vida após a morte. Ir para o céu. Você pode estar pensando, e não é? Não. Mais um pouquinho. Aí nós temos que entender o evangelho da cruz e o evangelho do reino. Praticamente pouco. Eu vejo assim que no Brasil, em alguns lugares do mundo, tem se falado pouco sobre isso. E quando nós evitamos falar isso, nós temos causado danos à igreja. Mais um. Para a esperança suprema, eu vou voltar com a pergunta. Esse paradigma, se eu fico no evangelho da cruz e não avanço para o evangelho do reino, eu não entendo a esperança suprema do cristianismo. A esperança e mudança de transformação, de novas possibilidades, será no presente? Será que há? A gente fica se indagando, parece que o mundo, às vezes, a gente olha as notícias de jornais, a coisa vai de mal a pior. O que a Bíblia diz sobre isso? Toca mais uma, por gentileza. Olha esse slide. Se nós vamos entender que, olha só, se nós entendemos que a esperança cristã é ir morar no céu, a salvação é algo distante desse mundo. É a pergunta de 3 segundos, tá? Se você entende que salvação, a esperança cristã é ir morar no céu. A nossa esperança é ir morar no céu. Estar com Jesus. A salvação é algo distante desse mundo. O problema é que nos últimos 200 anos o nosso cristianismo avançou nesse entendimento. E nós fomos treinados dessa forma. Que a salvação era algo distante desse mundo. Tanto que muito pouco tempo atrás televisão era algo do diabo. Jogar futebol era algo terrível. Os demônios podiam estar na bola. Estou falando sério. Então descobriam os pecados dos pastores. Eles tinham televisão escondida dentro dos seus armários. Eles fechavam os armários e o membro ia na casa do pastor, não tinha televisão. Quando o membro saía, ele abriu o armário para assistir televisão. É uma brincadeira, mas você sabe que muita realidade disso aconteceu. Por quê? Religião. Não entendemos o poder da ressurreição. Não que tudo isso fosse errado, não. Mas parece que nós ficamos no versículo 3. Nós nascemos de novo e vemos, enxergamos o reino. Parece que não passamos no versículo 5. Não entramos no reino durante 200 anos pelo menos. A igreja se estagnou com relação às coisas aqui da terra. As coisas da terra são do diabo. E começamos a entender aquilo que impregnou a nossa teologia, a filosofia grega. Dualismo, céu e terra, santo e profano. Entendendo que céu e terra fossem 2 mundos. Isso é pagão, isso é estoico, isso não é cristão. Céu e terra não são 2 mundos. É um mundo só, criado por Deus, com 2 formas de ação diferentes. Não há 2 mundos na Escritura. Deus criou céus e terra. O paganismo estoico que introduzido na igreja por Agostinho, que influenciou toda a teologia católica e protestante,
trouxe muito desse dualismo para dentro da nossa teologia. E se nós entendemos então que a esperança cristã é ir morar no céu e a salvação é algo distante desse mundo, próximo slide, por favor. O que nós vamos fazer com essas revelações? Isaías 6:3, preste bem atenção. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Amém? Isso já está feito? Toda a terra está cheia? Ainda não. O que nós vamos fazer com o Salmo 22, 27 e 28? Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor. Todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois o Senhor é o reino, ele governa as nações. Diga aleluia. Isso está plenamente feito? Não, ainda não. Miqueias 4:3, que por incrível que pareça, Deus pede para Miqueias profetizar e pede para Isaías profetizar a mesma coisa. Isso é incrível. Quando eu leio uma profecia na Bíblia, eu já pulo de alegria sobre a questão da restauração. Quando eu leio a mesma profecia repetida em 2 profetas, eu dou cambalhotas. Eu renovo 30 anos, porque eu sei que aquilo vai se cumprir. Está patente, está registrado, está carimbado, como se fosse assim carimbado. Eu carimbo aqui 2 vezes. Para se passar batido aqui, no outro ele vai encontrar. Olha o que diz em Miqueias 4:3 e Isaías 2:4. Vou ler para vocês, preste atenção. Ele julgará entre muitos povos. Ele. E resolverá contenda entre nações. Ei, não é o anticristo. É ele, o Senhor Todo-Poderoso. Resolverá contenda entre nações poderosas e distantes. Pode pensar aí, será Rússia e Estados Unidos? Será China e Estados Unidos? Vai pensando, pense se você quiser. Ele resolverá contenda entre nações poderosas e distantes. Das suas espadas farão arados, das suas lanças foices. Nenhuma nação erguerá a espada contra a outra, e não aprenderão mais a guerra. Ei, aí você diz: não, mas está lá a Ucrânia e não sei o que. Ei, calma. Deus está ativo no planeta Terra. Calma. Deus está ativo no planeta Terra. Isso aqui não está cumprido ainda, vai se cumprir. Ei, você está entendendo? Ou você crê na Agenda 2030, ou você crê na agenda da Palavra de Deus? O que você crê? 3 segundos. Eu sei que eu estou cutucando, mas essa é a minha missão. Mais um. E nós fomos enganados por uma teologia fast food. Diga assim: teologia fast food, recheada de filosofia grega. Porque nós fomos buscar na Escritura versículos que tem que justificar a nossa cosmovisão de escapar desse mundo. Então nós vamos para Filipenses 3:20. E mesmo na King James em inglês, e claro, nossas Bíblias em português, está escrito assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo. Ei! Pátria é politeuma. Vocês querem saber o que significa politeuma? Vai em qualquer dicionário grego, vai no Strong, vai, se tiver um aplicativo no seu celular, hoje tem acesso a tudo isso, não precisa ser teólogo. Quer saber o que está traduzido ali como pátria? O que é no original? Mais um slide, eu vou te contar. Porque está recheado de filosofia grega.
A palavra politeuma significa administração de afazeres civis, ou de uma comunidade. Ou pode ser ainda a constituição de uma comunidade, forma de governo, as leis pelas quais ela é administrada. Ou seja, a tradução desse versículo, que diz assim, que a nossa pátria está no céu, a nossa politeuma está no céu, significa que a nossa maneira de administrar, que a constituição nossa está nos céus, não é um lugar físico, não é a morada, não é a pátria, um lugar, o país que eu vou morar, não se trata disso. Numa leitura rápida, a gente olha para isso aqui, pois a nossa pátria é do céu, e a vida inteira, aos 200 anos, nós temos ouvido essa teologia, que a nossa pátria é nos céus. A nossa constituição, a forma de nós governarmos é do céu. Isso é harmônico com o restante das Escrituras. Pois Jesus disse, olha, vocês orem para que o céu venha para a terra. É justamente isso, a forma de governo, a constituição, as coisas como nós devemos fazer, a educação, a cultura, a política, os negócios, tudo está no céu. O modelo é celestial. Eu deixei o modelo está aqui. Amém? Bem, nós queremos ver as bases bíblicas, é verdade, continua. Continua, mais um. Rapidamente, por favor, mais um. Mas se nós entendemos que a esperança cristã é para novos céus e nova terra, e para uma nova criação, mudam as coisas. Vamos ver o próximo slide, vocês vão entender. Se nós entendemos que a nossa esperança cristã não tem nada a ver com a terra, é ir morar no céu, o que é que nós fizemos com aquelas profecias todas, com aqueles versículos todos que eu falei para vocês? Mas se nós entendemos que a esperança cristã é para novos céus e nova terra, e para uma nova criação, aí muda de figura, muda o paradigma. Mais um. Olha só, esse é o poder da ressurreição. Aí eu me dou com esses textos. Por que eu boto 4 textos? É provocativo, porque eu ministro muito para teólogos, para líderes. E o bom teólogo, ele sempre quer 3 textos. Não se pode fazer doutrina com um texto só da Escritura. Amém? Vocês estão me entendendo? Mas eu mostro 4, podia mostrar 8, mas fica muito maçante. Salmo 115:16 diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Ei, vocês estão entendendo que você tem um metron, você tem uma área de ação aí nessa terra? Mateus 5:5. Bom, mas isso é salmo, o salmo é poético, vai dizer o teólogo. Isso é alegórico, é poético. Bem, então vamos ver o que Jesus fala. Ei, o que Jesus fala? Mateus 5:5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão o quê? O céu, a terra. Ei, você estava esperando uma casinha do céu, você está decepcionando hoje. Estou fazendo 67 essa semana junto contigo, pastor Paulo. É a mesma data, 4 de abril. Sabe disso, né? Isso é muito precioso. Porque eu quero ir aos 120. Pelo menos até os 90 produzindo. Amém? Não sei se vai dar, mas essa é a minha meta. Então eu estou começando o ministério. Fica frio. Tem muito para fazer. Você achou que já ia entregar a chuteirinha aí? Você tem algo aí na terra, você tem um metro, você tem uma área de ação.
Olha, que Jesus diz, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Eu sou agitadão assim, mas eu sou manso. A Linda pode comprovar isso. Confirma aí, meu amor. Isso é para chamar a atenção de vocês. Mas eu sou manso, eu prometo. Salmo 37:11. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão de pleno bem-estar. Tem humilde aqui? Amém! Desfrutarão de pleno bem-estar, receberão a terra por herança. Amém! E lá no fim, Apocalipse, de novo, capítulo 5, verso 10. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Amém? Pode ir mais um? Essa esperança já se manifestou em Jesus na sua vinda, é verdade, mas principalmente na sua ressurreição. Sabe por quê? 1 Pedro 1,3. Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus entre os mortos. Atos 23:6. Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Isso é Paulo em Roma. Eles eram julgados e perseguidos por causa da esperança da ressurreição. Amém? Esse é o motivo. Esse é o grande motivo que a igreja é perseguida. Por causa da esperança da ressurreição. Porque nós temos um Deus que é vivo. Os ossos dele não estão em nenhum lugar. Buda tem osso em algum lugar, tem alguma partícula em algum lugar. Kardec também, e assim por diante. Todos os grandes líderes, todos os grandes homens e mulheres que são endeusados hoje têm os seus ossos ou partículas em algum lugar. O nosso Deus está vivo à destra do Todo-Poderoso. E ele é retido nos céus. Atos 3:21 diz o seguinte, preste bem atenção. E ele está lá, ele ascendeu aos céus e é retido. É como se ele tivesse, como o Senhor Deus Pai disse, amarra uma corda, não deixa o filho ir. Como assim não? Porque ele é retido, a palavra diz, é retido nos céus, até o tempo da restauração de todas as coisas. Atos 3:21. Eu acho que ele está lá e diz, eu vou, pai, eu posso ir. Não, não vai, ele é retido. Ele é como se segura até o tempo da restauração de todas as coisas. E restauração, essa palavrinha restauração, eu vou ser um pouquinho teólogo chato de novo com vocês, é a palavra grega apotataskasis, que significa restauração à teocracia perfeita, significa o governo de Deus. Teocracia, governo de Deus. Eu tenho que começar a ligar os pontos. Sabe aquele joguinho de liga pontos? Vamos ligar os pontos. Mas ainda vou dizer para vocês que em Atos 24:15 tenho em Deus a mesma esperança desses homens, que haverá ressurreição tanto dos justos como dos injustos. Naquele dia, no dia final, haverá ressurreição geral. Os que estiverem vivos serão arrebatados, evidentemente, naquele dia, que a gente não sabe quando. Os que estiverem mortos, o mar dará os seus mortos, as sepulturas darão os seus mortos, assim por diante. Como vai ser isso? Como Deus vai fazer? Não me pergunte, que eu não sei. Aqueles que foram cremados, não sei. Ele vai trazer essas cinzas, não sei como. A metafísica não consegue explicar. Não me pergunte, que eu não sei. Tem coisas que nós não sabemos, mas que todos vão ressurgir corporalmente, com o corpo transformado. Ei, o corpo é transformado, semelhante ao de Jesus. Ei, mais um detalhe. Tem uma história que tem bodes e cordeiros, na verdade. Então nós sabemos que é uma separação. Inferno é real e existe. Inferno, que muitos talvez digam, é um lugar de fogo. Pode ser.
Mas na verdade eu prefiro dizer que é eternidade sem Deus. Assim como não existe frio, frio é ausência de calor, vocês sabem disso. Mal é ausência de bem. Eternidade sem Deus, inferno. Eternidade com Deus, paraíso. Amém? Vocês entenderam isso? Real. Então cuidado com a hipergraça. Hipergraça é um passinho para o universalismo, né, pastor? Tem que tomar cuidado. Eu sou um pregador da graça, mas eu sei onde é que está o limite. Eu sei que naquele dia da ressurreição, o dia que Jesus vier, pode serão apartados das ovelhas. Sei que haverá o tribunal de Cristo para te premiar ou para te repreender daquilo que tu fez no reino ou não fez no reino. Sei que haverá o trono branco, que é simplesmente para dizer, está fora, não está inscrito no livro da vida. Isso daria muitas pregações, mas só para resumir, para dizer para vocês que garantidamente Ele vem para estabelecer definitivamente o seu reino, que vai estar quase, porque Ele é retido nos céus até a restauração de todas as coisas. 1 Coríntios 15, Hebreus 10, 3 diz que Ele ascendeu os céus, que Ele fez o último sacrifício, o único sacrifício derradeiro, ou seja, é a Páscoa. E está à destra de Deus Pai. E aguarda, preste bem atenção nessa palavra, aguarda até que todos os inimigos, seus inimigos, sejam postos por estrado dos seus pés. Escabelo, estrado. Vocês sabem que isso é o Salmo 110, é a revelação de Davi, que está espalhada pelo menos em 10 lugares nas escrituras. 10, eu não estou falando 2, estou falando 10. E repito para vocês, quando Deus faz questão de ficar repetindo essas coisas pela Bíblia, meu Deus, preste atenção nisso, pelo amor de Deus. 10 vezes diz Deus que Ele está no céu e aguarda esperando até que todos os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. E quem é que tem que fazer esse trabalho? 3 segundos. A igreja com o Espírito Santo. Porque Ele disse que estaria convosco eis que estarei convosco até o final dos tempos, até o fim dos séculos. É a terceira chave de Mateus 28, 19 e 20. Então Ele não nos abandonou, nem vai nos abandonar. Ei, bata assim, diga assim: eu tenho o Espírito. O Espírito de Deus se move em mim. Se o Espírito de Deus se move em mim, quem é que foi comissionado a pôr todos os inimigos de Deus debaixo dos seus pés? Eu e você. Não é outro, não é anjo, não é nada. Anjo pode nos ajudar e vai nos ajudar, é verdade. Está entendendo? Isso muda o paradigma. Em vez de nós esperar ir para o céu, nós temos que esperar em conquistar a terra primeiro. Senão não vai acontecer o outro. Vamos acordar. Mais um. O poder da ressurreição. Paulo diz o seguinte: tudo que eu quero conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição, quero também, tem um detalhe, isso tem entrega e muitas vezes tem perda. Nós sabemos bem disso. No mundo nós vamos ter aflições, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Então Paulo diz assim: tomar parte também dos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte. Por isso que ele diz assim: ei, carregue a sua cruz. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e me segue. É simples isso. Tomar a sua cruz não é tomar os seus problemas, a sogra que não te entende,
promoção que você não conseguiu, o seu casamento que não está legal. Não se trata disso. Tomar a sua cruz é tomar a sua morte, é tomar o seu orgulho. Cruz é um caminho de morte, assim como o jejum é um caminho de morte. É tomar as suas mazelas, aquilo que você tem que tratar. Toma isso e carregue isso aos pés de Jesus. Largue isso aos pés da cruz. Porque muitos entendem errado esse versículo. Não, eu tenho que tomar a minha cruz é isso mesmo. Esse emprego miserável, é isso que eu não saio do lugar, vivo rodeado, aqui. Não é disso, isso não é a cruz. A cruz de Jesus é o sacrifício que Ele fez por amor do mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Vamos terminar? Por favor. Não vai dar para terminar. Fica de pé. Primeiro aos Coríntios 15, de 1 a 26, Paulo faz um relato da ressurreição, onde nós extraímos os 4 pilares do Evangelho. Eu quero só citá-los para vocês e orar com vocês. E nós vamos ceiar. E sair daqui essa noite, eu espero, com essa esperança, com esse renovo, de saber que temos, sim, muito trabalho a fazer. O Senhor tem uma parábola que eu acho que vocês todos conhecem. Não vou abrir a Bíblia, vou tentar em poucas palavras parafraseá-la. Tem um senhor que saiu para viajar numa viagem que ia demorar muito, e ele deu talentos aos seus servos, aos seus filhos. Para uns ele deu um talento, para outros deu talentos diferentes, para outros ele deu o máximo de talentos. Não importa a quantidade, importa que ele deu talentos diferentes. A Escritura diz que esse Senhor ia fazer uma viagem muito distante, ia demorar muito tempo. É óbvio que está se referindo ao Senhor Jesus. E nós somos esses servos que temos recebido de Deus os talentos. Uns receberam uma quantidade, outros receberam outra quantidade, outros receberam quantidades enormes. Não importa a quantidade que cada um recebeu. Nós sabemos que a parábola nos diz que quando o Senhor volta, Ele vai cobrar o que nós fizemos, o talento que nós recebemos. Não importa se foi pequeno, se foi médio ou se foi o máximo. E a parábola, por incrível que pareça, conta a história que aquele que recebeu menos enterrou o seu talento, porque achou que seu Senhor era um homem resoluto, e ele, com receio de perder, ele não se esforçou e resolveu enterrar o seu talento. Foi repreendido pelo seu Senhor. Servo mau. E nós conhecemos a história, vocês conhecem a história, né? Servo bom e fiel. E aquele que recebeu mais ainda é premiado mais ainda, porque multiplicou mais ainda. E nas nossas matemáticas socialistas isso não se encaixa de jeito nenhum, porque o Evangelho não é socialista. O Evangelho não é socialista nem capitalista. O Evangelho não tem partido. Nós estamos gatinhando nisso ainda, mas vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Precisamos de governos com cosmovisão bíblica. Precisamos de educação com
cosmovisão bíblica. Precisamos de negócios com cosmovisão bíblica. Precisamos de artes com cosmovisão bíblica. Precisamos de igrejas com cosmovisão bíblica. Precisamos de tanta coisa. Mas nós temos o Espírito Santo e temos a sua palavra. Luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. Aleluia, Jesus. Cristo morreu pelos nossos pecados. Diga glória a Deus. Ele ressuscitou ao terceiro dia, o segundo pilar. Diga aleluia. Diga, ele apareceu a Cefas, é manifestação pessoal, ele apareceu. Diga aleluia. Diga, ele reina. Aleluia. Ele reina, ele reina, ele reina. Amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Vamos adorar. Adore ao Senhor essa noite. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Reina entre nós, Senhor. Que nós façamos a tua plena vontade. Em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Ao Senhor poderoso Deus. Aleluia. Aleluia. Ao Senhor poderoso. Aleluia. Você não nasceu por acaso. Você não veio a este mundo por um acidente. Deus criou você para um propósito. Jesus morreu na cruz e ressuscitou para restaurar este propósito. Não enterre sua vida, não enterre seu talento. O pecado construiu uma estrutura, uma natureza em cada um de nós, chamado carne. Mas através de uma vida no Espírito, somente pelo Espírito que a carne pode ser mortificada, segundo Romanos 8:13. Somente vivendo no Espírito. Por isso, uma citação que o pastor Henrique trouxe, uma das citações, há uma promessa: e eis que eu estarei convosco. Quantos dias por semana? Aleluia. Agora Ele está contigo, em ti. Você está nele.
Isso é aliança. Isso é compromisso. Isso é fidelidade. Isso é compartilhar, é comunhão, é intimidade. Diga: eu quero ser mais íntimo teu, Jesus, cada dia. Abra os meus olhos, quebranta o meu coração, para que eu possa ver, compreender, experimentar e ser transformado no homem que eu nasci e que o Senhor morreu e ressuscitou para me restaurar, para que através de mim o poder da ressurreição opere para trazer restauração a todas as coisas através da minha vida. Não vou enterrar nenhum dos meus talentos, e aqueles que eu tenho enterrado, eu me arrependo hoje. Peço que me perdoe, me ajuda a restaurar cada um dos talentos que o Senhor confiou a mim, para que eu use para a tua glória. Aleluia. Glória a Deus. Precisamos viver uma vida de arrependimento, porque todos os dias Ele vai mexer com coisas em nossas vidas que ainda precisa de restauração. Enquanto Ele trabalha a restauração em nós, Ele trabalha a restauração através de nós. Nós não estamos aqui por acaso. Tremenda essa ministração, como talvez muitos aqui se sentiram como eu me senti a primeira vez que comecei a ouvir sobre escatologia apostólica do reino, ou alguns têm outros termos que definem, né, pastor Henrique? Escatologia vitoriosa, enfim, tem tantos termos que são usados para definir aonde está sendo restaurado. Mas a escatologia dos apóstolos não era a mesma que nos passaram há anos atrás, e quando muitos de nós viemos a Jesus, recebemos essa escatologia que eu diria que é do terror, né? Fala mais do anticristo do que do nosso Cristo, né? Mas Deus reina e continua reinando. Sabe, o medo é gerado não pelo Espírito de Deus, e não pelo espírito de um homem redimido, mas o medo é gerado pelo pecado, pela carne e pelo mundo decaído de Cristo. Os apóstolos morriam cantando hinos de louvores. E nós hoje temos medo. Nós temos medo de tanta coisa. Mas o Espírito que habita em nós é o Espírito de Cristo. Disse Paulo a Timóteo: o Senhor não nos deu espírito de temor ou de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Quantos dariam sua vida por Jesus e para Jesus? Quantos dão a sua vida para Jesus e por Jesus, para que Ele faça o que Ele quiser? Então dê a sua vida a Ele. Você não irá morrer. O que irá morrer dentro de você é o que precisa morrer. Você irá viver, e vai viver para um outro propósito. Olha o que diz aqui. Deixa eu achar aqui. 2 Coríntios 5, 14 diz: pois o amor de Cristo nos domina, ou nos constrange, porque reconhecemos isso. Mas eu gostei, pois o amor de Cristo nos domina. Gostei dessa declaração. Porque reconhecemos isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Aleluia. Viver para Cristo não é algo tão simples. Nós não sabemos viver para Cristo. Nós aprendemos, e tudo que aprendemos é viver para nós, para os nossos desejos se tornarem realização. Viver para Cristo é viver um processo de morte contínua. Mas quanto mais nós morremos para aquilo que fomos planejados, mais Ele vive em nós, e mais Ele vive através de nós, e mais experimentamos aquilo pelo qual Ele morreu e ressuscitou para nos entregar. E não é coisa pouca,
Por que você acha que o diabo teme tanto você viver uma vida que Deus idealizou, sonhou para você? Por que você acha que o diabo tem tanta raiva de você e de mim? Será que é por nós mesmos? Ou é por aquilo que ele planejou? Por aquilo que ele deseja fazer? Nós vamos cear. E o mais tremendo da ceia é saber que é um banquete. É um momento de sentarmos com ele à mesa. Acho que Jesus não ia chamar nenhum estrangeiro para comer com ele, ou para se alimentar dele. Mas ele chama aqueles que ele mais ama, aqueles que ele morreu e ressuscitou, para viver e para se relacionar intimamente. Então, quando nós somos convidados à ceia, nós somos convidados a um banquete, que não é somente um banquete de celebração no mundo natural, mas é um banquete de celebração espiritual, de uma glória, de uma realização, de uma importância tão grande. Eu quero convidar você, eu convido os irmãos que vão nos ajudar a servir a ceia. A Jéssica e o Alessandro, por favor, podem passar. Deixa eu só pegar aqui um outro texto que eu queria ler, Colossenses capítulo 1, versículo 19, que diz: porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Vou ler de novo. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, por meio de Jesus, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar-se da esperança do Evangelho. O que o pastor Henrique mais nos ministrou esta noite? A esperança do Evangelho. O que esperamos com o Evangelho? Tudo. Jesus não veio fazer um sacrifício qualquer, morrer uma morte qualquer. Por que o inferno inteiro trabalhou para impedir que Jesus aceitasse a morte? Mesmo no Getsêmani, ele orou em agonia. Havia uma pressão para ele não, a ponto dele orar e dizer: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Se há alguma outra forma. Nós muitas vezes estamos assim orando em agonia por causa de situações que nós passamos na vida e que não temos força para suportar. Mas esquecemos que Ele habita em nós e Ele está conosco para nos ajudar. Mas nós temos que estar voltado para aquilo que fomos criados, que fomos trazidos a este mundo. Então, cear é fortalecer a nossa conexão de relacionamento, de intimidade com Ele. Mas cear é fortalecer a reconciliação, o poder da reconciliação. O poder da ressurreição nos faz cada vez mais nós viver esse poder da reconciliação, de não mais sermos inimigos de Deus, mas amigos de Jesus Cristo, quando decidimos obedecê-lo. E obedecer não é uma obediência apenas esporádica, mas obedecer é um coração que se inclina a aprender a obedecer a Deus em tudo. Isso é um aprendizado contínuo, constante, cada vez mais. Quando ceamos, nós estamos declarando que nós fomos reconciliados com Deus, o nosso Pai, através de Jesus. Que nós fomos reconciliados consigo mesmo, para aprendermos a encontrar respostas para os nossos conflitos e entender o propósito de Deus para a nossa vida. E que nós estamos sendo cada vez mais reconciliados uns com os outros, para sermos a igreja de Cristo na terra, para entendermos que
as diferenças entre nós, elas são tão pequenas perto daquilo que não só nos aproxima, mas que nos define, que nos une, que nos fortalece e que nos alinha para cumprirmos a nossa missão. Deus entregou em suas mãos, nas minhas mãos, uma missão. E essa missão não é só o que fazemos, mas é como vivemos e o que somos, o que estamos nos tornando. Pergunte para você, o que eu estou me tornando em Cristo? Cada dia, enquanto eu oro, enquanto eu obedeço a palavra de Deus, o que eu estou me tornando? O que em mim está sendo construído? Reflita sobre isso. Enquanto oramos, apresente a Deus algo que você não apresentou ainda da sua vida. Alguma angústia, algum clamor, alguma insatisfação com isso, com aquilo, com aquele outro, contigo mesmo. Algum conflito que você ainda não venceu, coloque aos pés da cruz. Foi isso que o pastor Henrique nos chamou, ele fez um apelo aqui, o Espírito Santo através dele fez um apelo. O que precisamos colocar aos pés da cruz? Que ainda não foi colocado. Que nós estamos tentando lidar na nossa força. Eu durante muitos anos tentei lidar na minha força com algumas coisas. Porque eu imaginava, como me ensinaram um dia, que esse era o espinho de Paulo. Não. Jesus carregou espinhos sobre ele na cruz. Para hoje ele operar através da sua graça, da sua verdade, do seu amor, do poder do seu Espírito. Porque o Espírito Santo viria morar em nós para ver nós gemer com coisas que não pudéssemos vencer. Entrega aos pés da cruz nessa noite o que você precisa. Pai, nós agradecemos por Jesus. Aquele silêncio, quando Jesus estava ali na cruz e deu o último suspiro. Não entendemos o que seja, Pai, ver o seu Filho amado, o seu Filho obediente, ser entregue por nós, pecadores, que não conseguimos nem nos arrepender. E hoje muitas vezes damos lugar ao orgulho em nossos corações, deixamos a carne predominar, quando o Senhor tem nos chamado à intimidade, à comunhão, à ceia do Senhor. Nós queremos viver para o Senhor, mas mostra-nos o que está nos impedindo de sermos mais abundantes, mais fiéis, mais generosos, mais humildes, mais simples, mais quebrantados, mais fervorosos, mais amigos de Deus do que amigos dos prazeres. Mostra-nos esta noite o que precisamos colocar aos pés da cruz. Quando o Senhor chamou Abraão para dar o seu próprio filho, o seu único filho, o Senhor primeiro fez um milagre em Sarai para que ela gerasse e desse a Abraão um filho. O Senhor mudou o nome deles, de Sarai para Sara, de Abrão para Abraão. Mas quando o Senhor pediu o menino a Abraão, não vimos nenhum conflito. Se ele teve algum conflito, ele colocou simbolicamente e profeticamente aos pés da cruz. Ele renunciou, ele abriu mão. Do que precisamos abrir mão hoje? Abraão é chamado o pai da fé, nós somos filhos. Não somente filhos de Abraão, mas somos filhos teus principalmente. O que está impedindo de nós viver uma glória ainda maior? Nós queremos contemplar com o rosto desvendado, sem nenhuma venda, a tua glória. E sermos transformados por uma glória ainda maior. Quantos querem contemplar uma glória ainda maior e sermos transformados por esta glória? Diga, mostra-me, Senhor, o que me impede de olhar atentamente para o teu rosto, para os teus olhos, nesta noite, neste momento da minha vida. O que tem me levado a tirar os olhos de ti? Eu quero voltar os meus olhos para o Senhor. Eu quero contemplar a sua glória e ser transformado por uma glória que eu ainda não experimentei. Aleluia. Aleluia. Ah, Senhor, adore a Ele. Se você puder, levante as tuas mãos e adore a Ele. Feche os teus olhos. Ele está aqui, a presença de Deus está aqui. Ele quer quebrar estruturas que precisam ser quebradas e que nos afastam dele, que nos enfraquecem. Há uma libertação que Deus está trazendo para a tua vida. Há uma cura, há um milagre, há uma intervenção nesse momento da sua vida que Ele está trazendo. Porque Ele não quer que você manqueje.
Ele quer que você jogue aos pés da cruz aquilo que você não pode lidar, que você não sabe lidar. Os teus conflitos, os teus medos. Aleluia. Talvez os conflitos que você tem não é com você, mas é com alguém. É com alguma coisa. Mas deixa o Senhor te ajudar. Nós queremos sentar à mesa. Queremos cear contigo nesta noite. Porque não estamos vivendo mais para nós mesmos, mas estamos vivendo para Ti agora, Senhor. Para que Tu seja glorificado em nós e através de nós. Para que Tu reine em nós. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto nós adoramos ainda, você pode sair do seu lugar. Sirva-se. E venha adorando, venha louvando a Deus. Depois nós oramos e ceamos. Da sua glória, e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, e assim mesmo se humilhou. Filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. E ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Jesus. O nome que é sobre todo nome, ao seu nome se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Ele e somente Ele é o Senhor. Sigo aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 6. Paulo continua falando com a igreja de Colossos, dizendo o seguinte: o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos.
Então Ele quer manifestar a nós que somos os seus santos, os mistérios de Deus, aquilo que não foi revelado ainda, que não faz parte da nossa vida, da nossa maneira de viver, do nosso entendimento, da nossa fé. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Aonde está Jesus? Onde está a sua presença na terra? Está na vida dos seus santos. Está em mim e em você. Olha o que ele continua dizendo. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. E para esse fim é que eu me empenho, dizia Paulo, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo, que opera poderosamente em mim. O que Cristo quer fazer nesses dias? Operar poderosamente na vida da sua igreja, em cada santo. Ele vai operar em você e vai operar através de você. Quando se abre a esta operação, a este agir, a esta obra do Espírito Santo, quantos querem se abrir? Diga: eu estou aberto, Senhor. E a prova disso é que eu quero cear contigo, renovando a minha aliança, a minha conexão com o Senhor. É uma conexão de fé, de rendição, de dizer: eis-me aqui, Senhor, faz em mim a tua vontade, faz através de mim as tuas obras se manifestarem. Amém. Glória a Deus. Celebramos a ceia do Senhor, comemos com alegria e bebemos com alegria. Pode fazer. Qualquer aniversário, qualquer casamento, você come e bebe com alegria, celebrando aos noivos o aniversariante. A ceia é muito mais. Há uma alegria de gratidão, há uma alegria de louvor, há uma alegria de triunfo, de superação, porque o poder, nós não estamos aqui por nós mesmos, mas o poder dele está operando em mim e em você, para nos esculpir, nos moldar cada vez mais, para nos tornarmos um pouco mais semelhantes a Ele. Amém? O pecado nos deixou feios, cansados, desanimados, tristes e abatidos. Mas o Senhor está fazendo a sua obra, e está mudando isso. Olhei para o pastor Henrique, a pastora Linda ali na entrada, eu disse: e esse casal de jovens aí? Eu não estava só brincando com ele, eu estava falando sério, porque é assim que eu os vejo, não é, pastor? É assim que eu os vejo, sempre alegres. Sentar com eles e eles contarem as provações, as tribulações que eles têm passado. Você vai ver que essa alegria tem sido resultado daquilo que Deus tem forjado na vida deles. E é assim, queridos, deixa Deus cuidar de você. Se rende plenamente nas mãos dele esta noite. Termino dizendo: o Senhor tem uma missão na sua vida. Não podemos enterrar os nossos talentos. Há uma missão para nós cumprirmos. Essa missão não é só o fazer, mas é o ser principalmente. Então permita que o Senhor te mostre claramente todo o sentido da sua missão. Diga: eu não estou aqui por acaso, mas eu fui planejado. Cumpra em mim a tua vontade, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta noite. Obrigado por esse tempo. O que ouvimos, o que foi conectado em nós, o que foi despertado em nós, o que foi ativado, o que foi confrontado, são obras que o Espírito Santo está despertando, realizando, fazendo, consolidando, consumando em cada um de nós e na sua igreja. Continue trabalhando e fazendo o que só o Senhor tem poder para fazer. Abençoa cada um e conduz
de acordo com aquilo que o Senhor tem planejado durante todos os dias dessa semana. Fortalece cada vez mais a mente e o coração de cada irmão naquilo que o Senhor está forjando a nossa fé e a nossa adoração. Que o Senhor abençoe, que o Senhor faça prosperar os passos de cada um, em nome de Jesus. Obrigado pela vida do pastor Henrique, da pastora Linda, Senhor, que o Senhor sustente, carregue-os numa nuvem de glória cada vez maior, para que eles possam caminhar na força, no poder, no vigor do Senhor. Que as mãos deles sejam mãos ágeis na batalha, e mãos que se rendam em adoração cada dia, mas mãos ágeis também para o trabalho e o serviço que o Senhor tem colocado, uma paixão no coração dos teus filhos. Obrigado pela vida deles, por usá-los como canal para nos abençoar. Obrigado pela vida de cada irmão que está aqui, que veio, que foi atraído, aqueles que pela transmissão receberam nesta noite. Que o Senhor nos ajude a caminhar num nível mais alto de fé, num nível mais profundo de amor. Que o Senhor abençoe, que o Senhor fortaleça a cada um no propósito do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Shalom, shalom.